Olá, meus amigos, minha saudação aos queridos amigos do Grupo Espírita Amor e Caridade. É uma satisfação muito grande estar com vocês, podermos juntos participar deste momento de reflexão doutrinária e é uma alegria muito grande. Meu nome é Orson Peter Carrara, eu sou da cidade de Matão, no interior de São Paulo. Matão é a cidade onde laborou Kai Barschuttel. E Kai Barschuttel foi um grande nome da divulgação e da vivência espírita, né? Farmacêutico de profissão, projetou-se pelo empenho e pela dedicação ao ideal espírita, de forma que nos sentimos muito felizes pela oportunidade de falar aos amigos aqui do Grupo Espírita Amor e Caridade, da cidade de Comendador Levi Gasparian, no Rio de Janeiro. Meu abraço de saudação a vocês todos, e esperando que a nossa oportunidade seja muito valiosa, seja recheada de reflexões saudáveis que possam nos beneficiar a todos, inclusive a este que vos fala, porque a doutrina espírita realmente traz a todos nós um cabedal enorme de conhecimentos. Nesse instante inicial, as nossas vibrações, o nosso pensamento voltado a Jesus, para que o instante seja de bastante suavidade para todos. Minha saudação, pois, meu abraço virtual, meu abraço a você que está aí acompanhando presencialmente, a você que, porventura, acompanhe virtualmente também, é uma alegria muito grande. E nós trouxemos para falar a vocês hoje esse tema, conflitos familiares. A apresentação, a abordagem será minha, mas vou me utilizar dos slides feitos pelo amigo Américo Sucena, que é da capital paulista. Américo é dedicado, divulgador espírita, projetando-se com o seu trabalho voltado ao projeto Imagem, que utiliza imagens e ilustrações para facilitar o trabalho dos palestrantes e criando uma motivação muito grande. Bom, o assunto conflitos familiares realmente é um assunto muito atual, muito oportuno, porque os conflitos familiares, eles estão por toda parte. Nós somos criaturas ainda aprendizes, ainda nos caracterizamos por atitudes de egoísmo, de vaidade, muitas vezes de agressividade, nos deixamos dominar por tentações variadas, ao lado de dificuldades econômicas, de diferenças de personalidade, tudo isso influindo no ambiente da casa. A família, como se sabe, é a célula básica da sociedade. As leis divinas estabeleceram, através da lei de reprodução, que a família se forme através da união do casal e da gravidez venham os filhos, que são espíritos imortais, que estavam no plano espiritual, também caminhando na via do progresso, como os próprios pais, e que se corporificam na Terra para dar continuidade ao seu processo de aprendizado. Este processo de aprendizado é repleto de desafios, mas são exatamente os desafios, os percalços, os obstáculos que nos fazem crescer, que nos trazem amadurecimento, que nos fazem evoluir. E por causa das nossas diferenças e de fatores externos, como bem conhecidos, muitas vezes surgem os chamados conflitos familiares. As causas são muito variadas. Eu vou dizer algumas, e naturalmente a imaginação de vocês, o pensamento de vocês, vai vincular aquilo que eu vou citar a outras causas. Eu já citei aqui as diferenças de personalidade, de amadurecimento ou não, as dificuldades financeiras, mas existem também as bagagens de cada espírito, a tendência de cada espírito trazida de outras existências. Mas ainda há fatores externos, como a drogadição, como os vícios que estão em nós, e como a influência nociva, muitas vezes, de uma sociedade materialista e egoísta, a agressividade do trânsito, a autoafirmação na questão da profissão, são todas questões que abalam muitas vezes a estrutura familiar. E considerando ainda a instabilidade moral, a instabilidade emocional que nos caracteriza,
Nós ainda temos o problema da infidelidade conjugal, as traições, as questões do feminicídio, a questão das doenças que atingem muitas vezes o casal e também os filhos. Tudo isso pode gerar conflitos de opiniões, inclusive, opiniões até que raiam um absurdo, né? Famílias que brigam por causa de esporte, por causa de clube de futebol, e famílias que entram em disputa por causa de política, de partidos políticos. Tudo isso causa conflitos familiares. Mas isso se deve ao fato de que estão reunidos sob o mesmo teto, no ambiente familiar, estão reunidos espíritos afins e nem tanto afins. Espíritos afins são espíritos amigos, são espíritos que já viveram outras oportunidades juntos na experiência, aprenderam a se respeitar, a amar-se uns aos outros, mas também muitas vezes estão dentro do mesmo teto, estão espíritos antagônicos, às vezes até espíritos inimigos, espíritos que se detestam, espíritos que se implicam um com o outro, trazendo, pois, dificuldades no relacionamento. Se não bastasse isso, nós ainda temos as dificuldades de comunicação. Alguns falam para dentro, outros gritam, outros não ouvem direito, não conseguem entender, e aí o diálogo torna-se difícil. Então, a convivência familiar harmoniosa solicita de todos nós muita paciência uns com os outros. Pede que os membros da mesma família, os pais, os cônjuges entre si, e também os filhos, os irmãos, os agregados, os parentes próximos ou distantes, tenham uma disposição paciente com as dificuldades uns dos outros. Porque, afinal de contas, todos temos dificuldades variadas. E nenhum de nós tem autoridade de exigir comportamento melhor do outro se nós não nos tornamos melhores. O nosso primeiro dever é nos tornarmos melhores. Esse dever de nos tornarmos melhores, bons uns com os outros, inclui a percepção de pequenas tarefas dentro de casa. Vejam vocês que o serviço doméstico, ele é infindável, inesgotável. A todo instante há algo para fazer em casa, do ponto de vista material mesmo. Lavar uma louça, estender uma roupa, recolher a roupa, varrer a sarjeta, a calçada, o quintal, dar comida para o cachorro, limpar o quintal, arrumar o guarda-roupa, uma cômoda, fazer a limpeza, lavar um banheiro. As providências são constantes, passar roupa é uma providência atrás da outra. Fazer almoço, cuidar das providências rotineiras do dia a dia, e muitas vezes isso acaba sobrecarregando a figura da mulher, da mãe, que se não bastasse, ainda tem que, nos dias atuais, trabalhar fora para ajudar no orçamento doméstico. Não é uma tarefa fácil. Considerando que a mulher muitas vezes precisa trabalhar fora para ajudar, auxiliar no orçamento doméstico e compor agora, hoje em dia, nós temos que a união de marido e mulher é que compõe o orçamento doméstico. Ambos deverão ter atenção mútua com as tarefas domésticas. Quem disse que arrumar cozinha, fazer almoço, lavar a louça, estender roupa, lavar o banheiro, varrer o chão é tarefa da mulher? Quem é que disse isso? Qualquer um de nós pode fazer isso. Inclusive na condição de filhos, na adolescência, que já tem domínio sobre si, podem facilitar a tarefa da mãe, arrumando a cama, colocando as coisas em ordem. Quantas não são as tarefas? Existe uma sobrecarga sobre a mulher, e essa sobrecarga pode ser causa de conflitos domésticos, conflitos familiares. Então, são muitos os fatores, e todos nós queremos viver em harmonia. Todos nós desejamos que a nossa vida seja equilibrada, seja uma vida saudável, e naturalmente o Espiritismo tem uma contribuição valiosíssima para isso. O Espiritismo é uma doutrina de luz, é uma doutrina de raciocínio, de bom senso, e o Espiritismo traz uma contribuição valiosa à harmonia doméstica, principalmente quando diz que estão reunidos no mesmo núcleo familiar espíritos que têm tarefas comuns a cumprir, sejam antagônicos entre si, com pontos de vista diferentes, ou sejam espíritos que se entendem muito bem.
Então, muitas vezes, pais e filhos nem sempre têm uma relação harmoniosa, mas deveremos todos nos esforçar para que o lar, que é este aconchego, seja um lugar de paz para todos, porque é neste local de paz que os espíritos, motivados para as tarefas do progresso e do aperfeiçoamento. Então, é um desafio muito grande. E a doutrina espírita, nos explicando sobre a reencarnação, sabe e explica para todos nós, e vamos conhecendo isso, que todos trazemos compromissos e todos somos espíritos com vontade própria, com liberdade, que deve ser usada com responsabilidade. E ainda falando sobre a influência dos espíritos, e este é um fator que também pode causar conflito doméstico, porque se o nosso ambiente do lar não for um ambiente harmonioso, nós abrimos as portas espirituais para que espíritos perturbados ou perturbadores adentrem a intimidade do lar e influam no comportamento dos seus integrantes, podendo causar conflitos, desarmonia, enfermidades e até tragédias, como temos visto em muitas situações que estouram pelo Brasil afora e fora do Brasil, é claro. Mas, considerando a nossa realidade brasileira, com as dificuldades próprias da economia, do desemprego e de tantos outros problemas que estão, nós podemos fazer da nossa casa, do nosso ambiente familiar, do nosso ambiente doméstico, um foco irradiador de luzes para nós mesmos, beneficiando inclusive a vizinhança. Isso pode ser alcançado através da prática do Evangelho no lar, que é uma prática bastante recomendada, que reserva um dia por semana, alguns minutos, para ler uma mensagem, refletir sobre ela, fazer algum comentário rápido, fazer uma prece e buscar as lições de Jesus para que os integrantes tenham em si uma orientação para o dia a dia. Com a pandemia, os problemas se agravaram de ordem de saúde e de ordem econômica e trouxe o isolamento social. E muitos de nós, durante aquele período de isolamento, ficamos em casa, todos juntos. Isso foi como um holofote, porque antes cada um ia para o seu trabalho e tinham lá os seus conflitos de opiniões, as suas discussões, a sua irritação, quando estavam juntos. Mas com o isolamento e todos permaneceram em casa, esses arranques de relacionamento parece que tiveram um agravamento. Nós tivemos muitas separações, não é mesmo? Muitos conflitos, mortes pela doença que causaram outro tipo de desarmonia. Então, este holofote da pandemia mostrou-nos como somos, dentro do ambiente doméstico, familiar, para que pudéssemos nos relacionar com harmonia. Então, durante a pandemia, uma recomendação se mostrou muito importante. Ao invés de fazer uma prece diária, aliás, ao invés de fazer uma prece semanal, com a reunião e estudo em torno de uma página, por que não fazer diariamente? Aqui em casa, eu e a esposa adotamos o hábito, durante a pandemia, de diariamente, após o café da manhã, lermos uma página curta, pensarmos sobre ela e fazermos preces por nós mesmos, para o ambiente familiar, para a família, os filhos, os pais, para os vizinhos, para pessoas que sabemos estarem enfermas. E isso mudou completamente o ambiente da nossa casa. Antes fazíamos o Evangelho no Lar apenas uma vez por semana, até por força daquela movimentação intensa de viagens, de atividades todas. Com o recolhimento em casa, surgiu esta bela iniciativa que mudou o ambiente de casa. Então, nós queremos sugerir a você que está nos ouvindo também implantar em sua residência, no horário e oportunidade que achar mais viável, ler uma página, beneficiar-se com ela, comentar sobre ela e orar pela família. E quando estamos falando em orientações para a família, nós vamos trazer aqui uma dica, uma sugestão de obra doutrinária de muito valor, que pode ajudar muito os amigos que estão nos assistindo. Queremos nos referir ao livro Sinal Verde. Esse livro é de psicografia de Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. Chico Xavier tem uma literatura extensa, a literatura mediúnica psicográfica do médium
é grandiosa, gigantesca, valorosa, com grandes benefícios. Poderíamos trazer muitos outros livros aqui. Mas para essa apreciação de hoje, falando sobre conflitos familiares e a necessidade e a busca da harmonia, nós fomos buscar este livro, justamente por um motivo que você vai ver na sequência da nossa apresentação. Eu vou ler aqui para vocês, resumidamente, os 50 títulos dos capítulos da obra. Você vai perceber a abundância, a dimensão dos assuntos aqui tratados. Este livro é muito conhecido, é um livro antigo. Talvez você que está nos ouvindo já o leu. Talvez você que esteja nos ouvindo, esteja vendo este nome, talvez já tenha ouvido falar e não conheça o livro. E nós queremos recomendar, com muita ênfase, esta obra ditada pelo Espírito André Luiz. Então vejam só, são 50 capítulos. Vejam os títulos dos capítulos. Nós vamos ter lá, ao levantar-se, saudações, nos domínios da voz. Vejam que nos 3 primeiros capítulos já há uma sugestão de pensarmos como é que eu me comporto ao levantar-se. Como é que eu cumprimento a minha família? Eu chego de cara amarrada? De cara amassada? Eu chego irritado? Faço uma saudação carinhosa? Ou sou avesso? Participo do café da manhã? Vivo com alegria? Trago alegria para a cozinha, para o primeiro encontro com a família? Nas saudações? E como é que é a minha voz? Ela grita? Ela é irritada? Ou ela procura espalhar os benefícios da harmonia? Por isso, no recinto doméstico, entre cônjuges, como é que agimos os casais, os cônjuges entre si? Nos tratamos com respeito? São detalhes importantes. Experiência doméstica, parentes difíceis. Sim, todos nós temos familiares que às vezes se comportam de maneira difícil. São dificultadores da harmonia. Pois é. Ambiente caseiro, apresentações. Na via pública é o capítulo número 10. Depois vamos ter comércio e intercâmbio. Perante os amigos, antagonistas. Acontece muito dentro de casa. Pessoas com opiniões diferentes. Criaturas que se tornam antagonistas. Ante os pequeninos, que tipo de vigilância temos tido no que estamos transmitindo para as crianças pequenas que moram na nossa casa? Ver e ouvir, chefia e subalternidade, dever e trabalho, em torno da profissão, nos compromissos de trabalho, obstáculos. Até aqui são 20 capítulos e o telespectador está percebendo, você que está acompanhando a nossa abordagem, está percebendo a dimensão, a extensão que esses títulos promovem para a abordagem das questões familiares. Depois temos assuntos de tempo, perguntas, melindres, desejos, preocupações. Quantas preocupações uma família não apresenta, né? Preocupações com os filhos, preocupações econômicas, preocupações com a saúde, em torno da felicidade, perante os outros, modos desagradáveis. Não é difícil a gente imaginar quando temos posturas inconvenientes, desagradáveis, que criam climão dentro de casa, temas importunos, entra nessa ordem, e auxílios sempre possíveis. Depois vamos nos encontrar com notas breves, presentes, hábitos infelizes. Dá para imaginar quanta coisa cabe dentro do título hábitos infelizes? Maledicência, revolta, preguiça, acomodação, sugestões do caminho, indagações no cotidiano, temas da crítica. Em matéria afetiva, separações. Quantos conflitos advindos da separação de casais, principalmente em prejuízo dos filhos. E nós, os casais, precisamos também desenvolver a paciência com o cônjuge. O cônjuge é uma pessoa como nós, também tem dificuldade, também tem suas angústias, suas preocupações, suas lutas,
suas misérias interiores e suas grandezas interiores, como nós também a temos. Então é preciso que haja essa disposição para tornar o relacionamento harmonioso. Questões a meditar, correspondência. Depois, na última série de capítulos, que vai até 50, são 50 capítulos na obra, nós temos reuniões sociais, festas, divergências, hóspedes. É muito interessante. Perante o sexo, visitas fraternas, visitação a doentes, imprevistos durante visitas na assistência social, ante a oração. Aqui sobre o capítulo 44, eu vou dizer algo que não está no capítulo, mas que liga-se ao título do capítulo 44, Hóspedes. É um exemplo muito marcante para todos nós. O conhecido médium Peixotinho, conhecido da literatura espírita, da história do espiritismo no Brasil, médium muito conhecido porque era um médium de materializações de espíritos que se utilizavam da sua mediunidade para se corporificarem nas reuniões, especialmente fazendo trabalhos de assistência à saúde. O Peixotinho teve muitos filhos e ele foi militar e morava numa casa pequena, 9 filhos, me parece, se eu não estou enganado. Acho que 8 mulheres e apenas um homem. E a casa de Peixotinho, junto com a sua esposa, pela bondade, pela percepção espiritual do casal, era um posto acolhedor de carências humanas. Então sempre tinha gente de fora para almoçar. A esposa de Peixotinho sempre cozinhava na medida certa. E sempre tinha pessoas ali necessitadas, obsidiados, doentes do corpo e da alma, carentes de fome, pessoas que recebiam doações de roupas, de calçados, recebiam passes, pessoas com as mais variadas carências, mas especialmente obsidiados e também enfermos físicos que eram tratados pela mediunidade de Peixotinho. Muitas vezes materializava-se na casa a presença de espíritos que amparavam as pessoas que ali estavam. E o Peixotinho, numa inspiração muito superior, próprio da sua personalidade de trabalho, tem uma frase que ele colocou numa moldura e colocou na sala de jantar. Eu vou usar as minhas palavras porque a minha lembrança não está perfeita aqui. Mas em outras palavras dizia: esta casa é de Jesus. Esta expressão, esta casa de Jesus, é justamente pela disposição do casal em amparar necessitados. Então, esta casa de Jesus, nós temos aqui um hóspede invisível, Jesus, que é nosso hóspede invisível, ouvinte atento de todas as conversas. Olha que frase. Claro que Jesus não estava exatamente hospedado ali. É uma forma de dizer que a conexão com a proposta de Jesus traz para o ambiente, vincula-se ao amor do Cristo, a dizer que somos convidados, que estamos recebendo ou chamando pela presença de Jesus, hóspede invisível, que nós não vemos, mas ouvinte atento de nossas conversas. Olha que interessante, isso inibia qualquer tentativa de crítica à vida alheia, qualquer tentativa de revolta ou de reclamação. Temos aqui um hóspede invisível, um ouvinte atento. Se trouxermos isso para a nossa realidade, também teremos cuidado com as nossas observações, às vezes inoportunas, na hora do almoço, das refeições. Quantos conflitos não acontecem no momento da refeição por uma frase infeliz? Então eu selecionei aqui na sequência, aliás, foi o Américo Sucena que montou essa sequência de slides, uma sequência de frases referindo-se à harmonia familiar. Elas são muito importantes, trazem importante reflexão à nossa abordagem. Vamos ver a primeira. O livro Sinal Verde, ele contém, portanto, 50 capítulos. Antes de ver a primeira frase, um resumo da obra, 50 textos, são 50 capítulos. Cada capítulo tem, no mínimo, 10 recomendações. São 10 recomendações por texto. Então, se você pensar nisso, nós temos
10 recomendações por texto, vezes 50 capítulos, 500 recomendações para a harmonia familiar. Vejam a extensão desse trabalho em benefício do bem geral de uma família e, portanto, de bem geral de todos nós, integrantes de uma família. Por isso, a recomendação deste notável livro. Esse livro se constitui num precioso formulário de receitas preventivas na garantia da saúde interior para todos os integrantes de uma família. Da mesma forma, ele é um ensaio de imunologia da alma. É como se nos vacinássemos das tendências inferiores que ainda trazemos. Mas vamos então à primeira frase. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou de alvenaria. O lar é onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Veja que importante, isso está no capítulo 8. A casa não é apenas um refúgio de madeira, é onde a união, o lar e o companheirismo se desenvolvem. Vejam que nós temos participação nisso. Nós temos que participar desse processo de companheirismo, esse processo de união entre os membros integrantes de uma casa. E continuando a seleção de frases, nós vamos encontrar aqui essa bonita imagem convidando-nos: enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Veja que coisa importante. Trazer para dentro de casa os prodígios oriundos da iniciativa gentil, do bom humor, ao invés do rancor, do azedume, da amargura, da reclamação, do xingamento, que não resolve nada. Aliás, xingar, falar palavrões, equipara-se a despejar um caminhão de detritos fétidos dentro de casa. Ninguém aguenta. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. O capítulo 4. Vejam só. Algum detalhe que dê um ar de aconchego? Algum detalhe que dê um ar de bem-estar para a casa? Para agradecer pelo trabalho. Ali estão conosco. Elogiar o seu esforço. Quantas virtudes os integrantes de uma família não têm? No capricho, no cuidado, a mulher, a esposa, quando faz a comida, o detalhe na arrumação da casa, às vezes um vaso de flor, detalhes que valorizam a convivência. E olha esse: fugir de apontamentos e relatos inconvenientes à mesa, principalmente à hora das refeições. A hora das refeições é uma hora fenomenal, onde estão reunidos os integrantes da família para o alimento do corpo. E é um momento que deve ser profundamente respeitado. Se a gente usar aquela hora para falar mal dos outros, trazer notícias trágicas, valorizar a maledicência ou a revolta, nós estamos contaminando a comida. Então é importante que valorizemos esse instante com respeito, fugindo de apontamentos e relatos inconvenientes. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Todos temos familiares que nós consideramos difíceis. Todos nós temos aquele familiar que nós consideramos como problema. Todavia, aquela pessoa da família que nos causa preocupações, que nos causa contrariedade, é sempre um teste examinando como é que está a nossa evolução. E esse exame da evolução está na direção da paciência que vamos ter, da disposição para ajudá-lo, da oportunidade de compreender as suas dificuldades. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. Não estamos juntos dentro da família que temos por acaso. Existe uma causa anterior que nos vincula uns aos outros, e esta causa é sempre justa. As leis de Deus são justas. Por afinidade ou por antagonismo, nos ligamos uns aos outros.
E se nos ligamos, estaremos juntos, até que aprendamos a nos desprender de laços escravizantes, até que aprendamos a nos desalgemar, ao invés de nos prendermos com implicâncias, com críticas, com mágoas. Muito importante a entrada do perdão nesse contexto todo, como recomendou Jesus, especialmente através do perdão recíproco entre os membros da família dentro do lar. E olha esta frase: muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas no passado por nós mesmos. Do livro Sinal Verde, capítulo 7. Nós reclamamos muitas vezes dos filhos, do agregado, da sogra, da esposa, do marido, do tio, do sobrinho. Mas olha aí, a criatura complicada que está na nossa família é complicada porque traz marcas de sofrimento do passado. E muitas vezes fomos nós os causadores dessa perturbação em que a pessoa se encontra, retornando para nós, naturalmente, na perturbação que nós mesmos criamos anteriormente. Diante de balconistas fatigadas ou irritadiças, reflitamos nas provações da guarda do lar, sem negar-lhe consideração e carinho. Todos nós nos deparamos com atendentes, balconistas irritados de má vontade, em supermercados, farmácias, padarias e mesmo repartições públicas. Diante dessas pessoas, paremos para pensar nos constrangimentos que essas pessoas não enfrentam dentro do próprio lar. Tenhamos também paciência com a dificuldade desses atendentes machucados, precisando de carinho e de consideração, compreendendo que ele deve estar passando por dificuldade que nós nem imaginamos. Vejam o que são os relacionamentos. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma a fim de manter a própria tranquilidade. A nossa frieza ou a nossa agressividade verbal também no telefone precisa ser repensada. Do outro lado do fio, alguém que nos ligou precisa que nos mantenhamos calmos, melhor, e tenhamos ali um diálogo construtivo na finalidade daquele telefonema. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho da verdadeira felicidade. Capítulo 18 do livro Sinal Verde deve merecer de nós uma reflexão de profundidade. Toda pessoa que serve além do dever, onde é que nós estamos trabalhando? Onde é que nós estamos servindo? O que será servir além do dever? Porque o dever é fácil. Nem sempre é fácil, mas o dever é aquilo que nós temos a obrigação de fazer. É nossa tarefa. Remunerada ou não, é o nosso dever. Mas imagine servir além do dever. Aquele que faz isso encontrou o caminho da verdadeira felicidade. O freio da moral funciona nos recessos da consciência. E uma consciência sem freios é pior que furacão. Essa já é uma citação de Allan Kardec. Está na questão 685 do Livro dos Espíritos. O freio da moral funciona nos recessos da consciência. E uma consciência sem freios é pior que furacão. Vejam, consciência sem freios vale inclusive para dentro de casa. Como é que estamos freando nossos ímpetos egoístas, agressivos? Eis o detalhe trazido por Allan Kardec. E a última frase selecionada vai dizer que trabalhar com Jesus na restauração da fé viva entre os homens, isso já sugere o que seria trabalhar com Jesus na restauração da fé. Não está incluído aí também o nosso comportamento? A pessoa encontra em nós um respaldo de respeito, encontra em nós uma postura de fé e de alegria. Trabalhar com Jesus na restauração da fé viva
entre os homens, contagiando-os com a alegria de viver, com a gratidão pela vida. É a grande tarefa do momento, nesses momentos de agressividade e materialismo. Emmanuel, no livro A Verdade Responde. Por todas essas questões, nós vemos aí a importância do núcleo familiar e as oportunidades que o núcleo familiar nos oferece. É um manancial rico de oportunidades valiosíssimas. Então, o livro Sinal Verde, eu poderia ter escolhido outro, ele é um verdadeiro manual de imunologia da alma, como disse Emmanuel na introdução. Se você procurar a introdução do livro, você vai se encontrar com esse. Se você não achar o livro, vai ser fácil achar. É um livro fácil de ser localizado, ele é de 1971, né? Ele tem 50 anos já. Mas também você encontra na internet para fazer download. Ele está também em PDF. Você vai encontrar aqueles 50 capítulos, estudar e deparar-se com essas orientações, recomendações para a harmonia interior que se reflete na família, e a família vai refletir na sociedade humana. Então, por tudo isso, nós queremos agradecer a oportunidade desta noite, deste momento de estar com vocês. Deixo aqui o meu blog pessoal e o meu canal de YouTube. No meu blog, eu coloco as notícias, eu coloco as indicações. Se vocês acessarem o meu blog hoje, vão encontrar-se com algumas inclusões recentes. E no meu canal de YouTube estão as entrevistas que fazemos, estão as reportagens, estão as palestras. Se você quiser, inscreva-se no canal, vai ter muito conteúdo. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação quando estivermos ao vivo. Então, é muito interessante porque este mecanismo de divulgação facilita muito o trabalho. E tudo isso, naturalmente, por inspiração do mestre de todos nós. O nosso bondoso mestre é luz que deve estar em nossos corações. Vivemos um momento complexo da história humana, a pedir de nós posturas diferentes. Estávamos habituados a reagir com irritação. Estávamos habituados a reagir com impaciência e até com agressividade. Muitos de nós ainda estão nessa faixa. Estacionam na faixa do crime, praticam homicídios, suicídios, feminicídios e outros crimes que tiram a vida. Entre elas, também o aborto de lamentável repercussão. Mas a agressividade não está apenas nos crimes de morte. Existem também os crimes todos que se praticam em nome do egoísmo e da indiferença ou da omissão. Aí estão as calúnias, as intrigas, as manipulações de bastidores, as corrupções que graçam por toda parte. Sejamos nós, aquele discípulo, ainda que pequenino, ainda que humilde, tentando andar sobre os próprios passos, mas sejamos aquele pequeno e iniciante discípulo que vai aprendendo gradativamente a respeitar o próximo, conforme os ensinos do Evangelho, através até do palavreado, eliminando palavrões e comportando gratidão, comportando-se com o esforço por ser melhor. Eu, Orson Peter, não tenho autoridade nenhuma para dizer isso. Também sou uma criatura em luta. Também luto com as minhas fragilidades, com as minhas carências, com as minhas dificuldades. Isso não me impede, todavia, de compartilhar com vocês essas reflexões. É com muito entusiasmo que aqui estamos atendendo o convite da casa para me dirigir aos amigos para que confiem na vida e elejam a alegria de viver como o grande companheiro, como a grande virtude a estar ao vosso lado. Aquele que cultiva a alegria de viver e a gratidão, vacina-se com as perturbações em curso na história da humanidade. Sejamos aquele que é portador da alegria e da gratidão. E se algo posso dizer, encerrando aqui a nossa abordagem que dirigimos aos amigos
do Grupo Espírita Amor e Caridade, eu diria com a força da minha voz, muito agradecido, eu diria: prossigam, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos, eu me incluo, é óbvio. Igualmente tenho também necessidade de prosseguir aprendendo e me esforçando. Falo primeiro para os meus próprios ouvidos e compartilho com vocês a alegria desse instante. Um grande abraço a todos vocês, que tenham uma ótima noite, uma semana de luz, que continuemos com esta alegria para levar adiante a vivência do amor, a começar pelo ambiente familiar. Amanhã, ao levantarem-se, abrace o seu familiar, diga-lhes do amor que tem por eles, que o dia será diferente e muito mais pleno. Um grande abraço, fiquem bem, até breve.